Fala, Colibri, beleza? Aula 15 de História. Hoje a gente vai entrar no Iluminismo. Vamos ver geral. Lembra que na última aula eu falei, né? A gente viu ali o Brasil colônia, todo o século XVII. E eu falei que a gente ia dar uma pausa em Brasil para entender o que está acontecendo no mundo no século XVII. No século XVII o mundo vai passar por algumas transformações. E o ápice dessas transformações vai acontecer no século XVIII. Esse processo é conhecido como Iluminismo e é ele que a gente vai estudar hoje. Pessoal, o Iluminismo foi um momento de muitas transformações no mundo, muitas transformações. A gente vai ter transformações sociais, transformações políticas, transformações científicas, intelectuais, revoluções que vão vir na efervescência do Iluminismo. O Iluminismo, ele é conhecido como o século das luzes. É o século XVIII. Mas como eu disse, não foi no século XVIII que tudo isso aconteceu. Houve um processo histórico para que isso ocorresse. E é nesse momento da aula que a gente vai entender como foi esse processo histórico. Vamos lembrar que a gente viveu o Renascimento. O Renascimento já trouxe uma série de transformações. Transformações relacionadas às cidades que cresceram, o comércio se desenvolveu, surgiu a burguesia, aquela classe que mudou tudo, lembram? Nesse momento, as monarquias nacionais se estabelecem, a gente viu todo esse processo. E aí, a gente vai ter agora, dentro desse processo histórico, mais mudanças. Mais mudanças no pensamento, uma modernidade ainda mais aprofundada. Novas ideias, cada vez mais revolucionárias. Tudo isso vai começar a se desenvolver no século XVII e vai explodir no século XVIII. Os avanços científicos que começaram com a Revolução Científica, a Revolução Copernicana, vão explodir no século XVII, explodir no século XVIII. As mudanças relacionadas à ciência, às invenções, a gente vai ter uma revolução industrial daqui a pouco. Tudo isso vai ser um processo de transformação durante o século XVII. E esses novos pensamentos estavam rompendo com o antigo regime. Ruptura com o antigo regime. Estava se separando do antigo regime. Professor, o que é antigo regime, professor? O antigo regime, pessoal, era tudo aquilo que a Idade Média deixou para esse início da Idade Moderna. Tudo aquilo que era antigo, mas veio junto com a Idade Moderna. E o Iluminismo vai querer romper com o antigo regime. Professor, me dá características do antigo regime. Vamos lembrar aqui. O antigo regime, em sua característica social, a sociedade ainda era muito estamental. Mesmo tendo a burguesia, que era uma classe que buscava ascensão, que buscava não ter aquela ideia de estrutura, se eu nasci nobre eu vou morrer nobre, era uma classe que queria ascensão social. Mesmo essa classe aí, ela ainda tinha algumas adversidades, porque ainda valorizava seu título de nobreza. Então, uma das características do antigo regime, no termo social, é a sociedade estamental. E a partir do século XVII eles vão romper com a sociedade estamental. Beleza? Economicamente, a modernidade trouxe uma mudança econômica que foi o mercantilismo. Lembra que a gente conversou sobre ele, o pré-capitalismo? Mas ainda não era uma mudança total. O mercantilismo ainda tinha algumas coisas lá do antigo regime, né? Algumas coisas que se mantinham. Acumular, por exemplo, acúmulo de metais, ao invés de pensar em girar a economia, era uma prática mercantilista. Então, economicamente, ainda havia esse resquício econômico lá daquela ideia quase que feudal dentro da modernidade que tinha começado. Então, mudança social, sociedade estamental. Ruptura econômica, querer romper com esse mercantilismo e avançar mais um passo para o capitalismo. E a política, a mudança política vai ser essencial. Por quê? Aquela coisa do título de nobreza, o rei é rei porque Deus quer, tudo isso era uma ideia antiquada. Era antiquada para essa modernidade que surgia. Então vai começar essa ruptura política. As pessoas, dentro desses novos conceitos que o Iluminismo estava trazendo, esse pré-iluminismo e depois o Iluminismo trouxeram, eles não concordavam mais que a política devia favorecer a classe nobre ou um nobre, né, um rei, e esse rei tinha poder absoluto. Então o absolutismo também era algo antiquado, beleza? Sociedade estamental, mercantilismo,
Absolutismo. 3 características antiquadas para essa modernidade. Para o início da Idade Moderna, elas serviram para estruturar esse início de Idade Moderna, essa transição. Só que agora a gente vai ter no século XVII já os pré-iluministas que vão começar a romper com essas ideias do antigo regime. Professor, o pré-iluminismo foi o quê? Como eu disse, não foi assim, no século XVIII estourou tudo. O século XVII vai ser marcado por pensadores e pensamentos que já vinham rompendo com tudo isso, e esses caras eram os pré-iluministas. Eles estavam trazendo as primeiras concepções filosóficas, científicas, que mudariam a história, que mudariam a filosofia. Então, quem são esses pensadores e o que eles pensavam? Eu vou falar de alguns deles. Francis Bacon, todo mundo gosta de Bacon, na verdade. Esse cara não era Bacon em si, mas ele era um pensador que tinha o nome de Bacon. Francis Bacon tinha uma ideia de que a ciência tinha que ter um método. Então ele vai desenvolver um método científico que vai inspirar mais um cara para fazer o racionalismo acontecer, né? Descartes, a gente vai falar dele daqui a pouco. Vocês vão ver bastante isso em filosofia com o professor Paulo Vitor. É legal esses links que a gente faz nas ciências humanas. Francis Bacon então buscou aí um método científico. A ciência tem que ter um método. Newton, vocês já viram as aulas do Yuri, as leis de Newton? Newton é um pré-iluminista. Newton vai desenvolver teorias que expliquem o universo de forma física, o mundo de forma física. Professor, quais teorias? Vocês já viram com o professor Yuri, eu sou de humanas, vocês vão me complicar me perguntando isso. Então Newton, Isaac Newton, Sir Isaac Newton, é um pré-iluminista relacionado à física, explicações científicas para o mundo material. John Locke. John Locke é um pré-iluminista, não é o irmão do Thor, é outro Locke. O John Locke, pessoal, vai trazer as primeiras ideias de liberdade e principalmente a ideia de liberalismo político. Todos têm direito a participar da política, ter liberdade política. E não era assim. Vamos lembrar que no antigo regime só a nobreza estava participando da política e mesmo o cara que era burguês em algumas sociedades, ele não tinha espaço. Ele tinha dinheiro, mas não tinha o título de nobreza, se valorizava muito isso. Então, o John Locke vai começar a trazer as primeiras ideias de liberalismo político. A gente vai ver que depois vai ter o liberalismo econômico, não confundam, tá? E Descartes. Descartes, o matemático, vai aprimorar as ideias do Francis Bacon. Professor, não é Descartes? Não, é Descartes, tá? Provavelmente na aula do PV, do Paulo Vitor, a pronúncia dele vai ser muito mais aceitável que a minha, tá? Mas é Descartes, René Descartes. O Descartes vai desenvolver o plano cartesiano, um matemático que também buscou aprimorar o método científico, o racionalismo, é a filosofia mudando. Esses caras estavam trazendo novas ideias, novas concepções de mundo que, explodiram no século XVIII. Então, eles estão no século XVII e isso explodiu no século XVIII, o Iluminismo. Olha aqui que eu botei até um título para vocês, o Iluminismo. Vejam só esse bonequinho que eu fiz iluminista, bonitinho, né? Vê que ele está pensando novos pensamentos? Antes eu botava uma lâmpada quando eu ia explicar isso. Mas aí alguns alunos começaram a falar, professor, então quer dizer que é quando inventaram a luz elétrica? Não, não tem nada a ver com luz elétrica. Isso aqui, iluminação, né? Um pensamento iluminado. É isso que está acontecendo. O iluminismo ele vai ter essa explosão de efervescência de ideias nos salões franceses. Lá muitos debates ocorriam e os iluministas começaram a desenvolver suas teorias e compartilhá-las e depois eles vão explodir, espalhar essas ideias por toda a Europa e vai rolar até revolução, vai rolar mudança pra caramba por conta dos ideais desses caras. Esses caras estavam fazendo uma revolução científica, intelectual, política, social, revolução na forma de pensar o mundo. Então veja, nesses salões franceses, muitos pensadores vão trazer contribuições que vão marcar a história da humanidade, que estão aí até hoje. São coisas que a gente tem na nossa sociedade até hoje. Presta atenção na importância do iluminismo, beleza? Porque ele tá ligado a conceitos que vocês vão precisar levar para o Enem, vão precisar levar para os vestibulares, para concurso. Olha só, uns destaques aí, eu vou falar dos principais pensadores. D'Alembert e Diderot fizeram a primeira enciclopédia. Professor, hoje em dia tem enciclopédia no Google, Wikipédia, só que esses caras tiveram a ideia de fazer a primeira enciclopédia, pegar verbetes e explicar, né?
Filosofia. Filosofia é uma disciplina, explicar o que é aquilo num verbete. Quem fez a primeira enciclopédia? Esses dois caras aqui. D'Alembert e Diderot, ou Diderot. Tá? Voltaire. Voltaire, muito famoso iluminista, se escreve Voltaire, mas se fala Voltaire. Voltaire foi um grande defensor da liberdade de expressão. Fazia peças satirizando a realeza, as monarquias. Tinha algumas críticas à igreja, ao poder que a igreja tinha, que vale lembrar isso também. A igreja ainda era a senhora toda poderosa desde a Idade Média, né? Por que iluminismo? Iluminou a Idade das Trevas de vez. A Idade das Trevas ficou para trás, o antigo regime, a Idade Média, a Idade das Trevas agora estava iluminando. Então a gente tem que lembrar desses conceitos. Voltaire foi um cara que criticou muito coisas do antigo regime, principalmente a falta de liberdade de expressão. Muita gente fala que ele disse uma frase que eu nem sei se ele disse mesmo, que seria mais ou menos assim, né? Posso não concordar com uma vírgula do que você está falando, mas vou defender até a morte o direito de você dizê-la. É uma frase que se atribui a Voltaire, não que ele tenha dito isso com essas palavras, mas essa ideia realmente Voltaire desenvolveu, né? A liberdade de expressão, beleza? Jean-Jacques Rousseau, eu só botei Rousseau aqui, ó, tá? Jean-Jacques Rousseau vai ser o cara que vai debater liberdade e igualdade. Ele vai ser o iluminista que debate a igualdade e a desigualdade. Ele vai debater por que existe tanta desigualdade entre os homens. Também vocês vão estudar bastante eles na filosofia, né, do pacto social, quando vocês estiverem estudando aí com o professor Paulo Vitor, filosofia política. Desculpem, tô até com tosse aqui. E então vocês vão ver bastante o Rousseau dentro desse contexto, né, de igualdade, de liberdade, principalmente debatendo a desigualdade entre os homens. Montesquieu, Barão de Montesquieu. Esse cara, gente, é importantíssimo que vocês entendam quem foi Montesquieu e o que ele contribuiu para a filosofia política. Por quê? Montesquieu disse: o poder não pode ser absoluto. O poder não pode ficar na mão de um rei que tem que pode abusar dele o quanto ele quer. Então ele vai dizer que o poder tem que ser dividido. A teoria dos três poderes que marca o mundo ocidental até hoje, que rege as democracias, é do Barão de Montesquieu. O executivo administrando, o legislativo legislando e o judiciário julgando. Vocês vão ver bastante isso em sociologia política, filosofia política. Também podemos ver em história, né? No Brasil nós temos os três poderes em três esferas de poder, né? Os poderes na esfera federal, na esfera estadual e na menor esfera municipal. Então, esse cara disse que o poder tinha que conter o poder. É como se fosse uma corda tensionando, cada um puxando para o seu lado e ninguém tendo mais poder que o outro. Um controle para que não houvesse abuso de poder. A ideia de Montesquieu marca então a nossa sociedade. Se você vai dar uma conclusão na sua redação do Enem, você tem que saber qual poder é responsável por isso. É o legislativo, é fazer lei, é o executivo, é liberar verba, é o judiciário, tem que ter mudanças relacionadas ao Código Penal, a forma que se julga. Então, é muito importante vocês terem a compreensão dos três poderes e do exercício dos três poderes na sociedade brasileira, beleza? Fiquem atentos a isso. Tem até vídeo lá no YouTube do Não Perca Cabeça falando, né, onde eu falo bastante sobre os três poderes. E a gente pode depois também fazer um debate aqui, por que não, sobre como usar aí os três poderes, beleza? E no meio disso tudo, ia mudar política, ia mudar ciência, tinha que mudar o quê? A economia. Como eu disse, a economia mercantilista já não atendia as demandas burguesas. Essa burguesia estava sedenta por mudanças. Então, nesse momento, teremos um filósofo que vai dar o que a burguesia queria ouvir, né? Adam Smith. Liberalismo econômico. Enquanto John Locke, né, foi o fundador do liberalismo político, a liberdade individual do homem de participar da política, o Adam Smith disse: os governos não têm que intervir na economia. A economia tem que estar liberada para que a classe comercial usufrua da liberdade para comercializar tanto quanto possível. Entenderam? Então veja, a teoria mais famosa do Adam Smith é a da mão invisível. Ele disse: o preço sobe quando
falta produto daquilo. Então, a lei da oferta e da procura. Quando tem muita demanda, quando sobra produto, o preço desce, né? Não é assim, por exemplo, agora às vezes a gente vê aí no Brasil que estourou o preço do feijão lá em cima, o preço do tomate. Isso acontece, né? Então, isso acontece normalmente por quê? Porque sobrou ou faltou produto. Quando falta produto e tem muita gente querendo comprar aquele produto, é óbvio que o preço sobe, porque tem um monte de gente querendo comprar. Eu sempre falo para os alunos um exemplo bem simples, né? Imagina que amanhã todo mundo chegou para fazer um vestibular ou o Enem e mudou. Vai usar agora a caneta roxa. Um exemplo louco aqui. Daí você chega na sala e você tem uma para vender. E a sala toda tá com caneta preta, mas agora é caneta roxa. Ninguém sabia, ninguém leu o edital em cima da hora. Aí eu vou lá e falo para uma sala lotada. Quem me dá mais por essa caneta roxa? Vão fazer um leilão lá, vão me pagar 100zão na caneta roxa, não é? Por quê? Porque muita gente quer a caneta roxa, né? Agora, se mantém-se tudo igual, eu chego lá querendo vender uma caneta preta, que todo mundo já tem 2, 3, ninguém vai me pagar mais do que 50 centavos para caridade, não é verdade? Então é lei da oferta e da procura. Segundo Adam Smith, os estados não deveriam intervir na economia, deveriam deixar a economia livre e essa mão invisível regularia a economia. Claro, tudo claro até aqui? Então, pessoal, tudo isso vai fazer com que muitas mudanças ocorram. A gente vai ver o que trouxe de mudança para o Brasil, o que trouxe de mudança para a América, a gente vai ver o que trouxe de mudança para a Europa, as revoluções que ocorreram nessa perspectiva, né? Então, a partir das próximas aulas, a gente vai ver tudo vai estar ligado ao iluminismo. Por isso essa aula é fundamental. Usem o material, qualquer dúvida, tirem lá. @profeitor, sigam, eu sei que o Pedro já deixou por aí em algum local, na verdade, o @profeitor, sigam nas redes, tirem dúvida, mandem monitoria, façam as questões, usem o material, é feito para vocês e a gente se encontra numa próxima aula. Beijos, abraços e até mais!